Olá pessoal, dando continuação ao nosso estudo sobre a genética, iremos falar hoje sobre gene, genótipo e fenótipo. Gene ou alelo são palavras sinônimas, tá? Significam a mesma coisa. Tá falando refere-se a um pedaço do DNA que determina uma característica visível ou não. Por exemplo, o tipo de cabelo é determinado por um par de genes ou um par de alelo. E essa característica é visível, é uma característica fenotípica. Mas existem características que não são visíveis, como por exemplo o tipo sanguíneo, que é determinado por um par de genes. Então existem tipos de gene. Então o gene ou alelo pode ser de dois tipos. Pode ser um gene dominante, que ele vai ser representado por letra maiúscula. Aqui você tem um exemplo. Ele manifesta-se a característica mesmo em dose simples. Então, se, por exemplo, uma pessoa tiver um gene dominante e faltar outro gene complementar, a pessoa vai manifestar a característica. Ou a pessoa também manifesta a característica quando o gene vem na forma de heterozigoto, né? Um gene dominante e um gene recessivo. Gene recessivo, ele é representado por letra minúscula e ele vai manifestar a característica apenas quando ele estiver em dose dupla. Genótipo. O genótipo é a constituição genética de um ser vivo, a qual determina um fenótipo, como nós comentamos no início. Tipos de genótipo. Quais são os tipos de genótipos possíveis existentes? Então a gente vai ter quando o ser vivo ele tem dois genes dominantes, representado por letra maiúscula, a gente vai chamar de homozigoto dominante. Então, os genes são iguais, dois genes dominantes. O genótipo pode ser heterozigoto, quando eu tenho um gene dominante representado por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, a gente tem genes o quê? Diferentes. E nós temos o genótipo homozigoto recessivo, representado por duas letras minúsculas, na qual os genes são iguais. Fenótipo. Fenótipos são características visíveis ou não de um ser vivo, as quais são determinadas por um genótipo. Como nós comentamos, o tipo de cabelo é determinado por um conjunto de genes. E o tipo sanguíneo também. Então, o tipo de cabelo nós conseguimos ver, mas o sangue de uma pessoa a gente não consegue ver o tipo de sangue usando nossa visão. Nós temos que fazer um exame bioquímico para determinar o tipo sanguíneo. Por exemplo, o genótipo Vzão ou o genótipo Vzão, ele determina ervilha de semente amarela. Então, o que nós vemos é chamado de fenótipo. O genótipo homozigoto recessivo, Vzinho, vai determinar ervilha de semente verde, que é o fenótipo que nós vemos.